Amados irmãos, é diante do altar de Deus que nos reunimos mais uma semana. Louvado seja Deus pela fé que nos move a estar aqui. Sem fé nós não estaríamos aqui. A fé me faz compreender que nós somos dependentes de Deus, desse Deus que cria, desse Deus que santifica, e desse Deus que cria, desse Deus que salva, e desse Deus que santifica. Eu estou falando das três pessoas da Santíssima Trindade. Hoje a igreja, depois de celebrar Pentecostes, celebramos a festa do Espírito Santo. E agora estamos celebrando essa síntese. A igreja dizendo: olha, nós fazemos parte de uma igreja que é una e trina. Todas as nossas orações, os nossos momentos, eles se iniciam a gente invocando a Trindade Santa. Assim aconteceu hoje, quando a gente rezou em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Essa Trindade Santa que nos encoraja, que nos anima, e que nos faz de fato viver segundo os propósitos de Deus. Se eu estou aqui, é porque eu faço parte dessa comunidade perfeita. Se alguém um dia perguntar: olha, existe para você uma comunidade perfeita? Pode responder sem sombra de dúvida: ah, sim. A comunidade da Trindade Santa, a comunidade da Santíssima Trindade. Porque ela é perfeita? Porque ao mesmo tempo que nós celebramos três pessoas em movimento, nós celebramos um só Deus. É um só Deus em três pessoas, pessoas distintas. E na história da humanidade, na história da nossa fé, nós percebemos o agir da Trindade Santa de forma separada e ao mesmo tempo junta. Porque quando nós falamos da Trindade, nós estamos falando do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Não são três deuses, é um só Deus em três pessoas. Não são três deuses. Por isso que vocês se recordam que antes nós cantávamos na missa, dizia assim: em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E aí a liturgia orientou a gente para não cantar mais assim, porque dava a entender o quê? Que existia uma ação do Pai, outra ação do Filho e outra ação do Espírito Santo. E não é. Há a ação do Pai, mas o Filho está junto, mas o Espírito Santo está junto. Então, quando eu digo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, eu digo que estou reunido em nome da Santíssima Trindade. Imaginemos bem, irmãos, quando nós vamos rezar no mistério. É mistério, não cabe na nossa inteligência, por mais inteligentes que sejamos, mas esse mistério não comporta, a nossa cabeça não comporta algo tão grandioso. Entendamos bem, dentro daquilo que é possível. Quando celebramos o Deus Pai, nós celebramos o Deus que criou todas as coisas. Deus que criou e continua criando. Deus não parou de trabalhar. Deus continua trabalhando. Deus trabalha em cada criança que nasce. Deus trabalha em cada flor que desabrocha. Deus continua trabalhando em cada sol que nasce e se põe. Deus continua trabalhando quando a gente não desiste, quando a gente não desanima. Deus continua trabalhando. Então a era do Pai. Mas quando Deus trabalhava, estava com ele quem? O Deus Filho e o Deus. Lembra na passagem que diz, quando no Gênesis Deus criava o mundo,
era um caos, o Espírito pairava sobre as águas. Então, quando o Pai trabalha, o Filho também trabalha e o Espírito também trabalha. Então, vamos lá. Vamos agora para a era do Filho. A era do Filho é a era da salvação. Deixa eu perguntar a vocês. A era do Pai, o tempo, né? O tempo do Pai é o tempo da... Vou perguntar outra vez, porque você disse com mais propriedade e toma posse disso. O tempo do Pai é o tempo da criação. Deus parou de criar? Não, Ele continua. O tempo do Filho, que é Jesus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, é o tempo da salvação. Eis que Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho para morrer por nós e para nos salvar. Então, quando rezamos a segunda pessoa da Santíssima Trindade, nós rezamos o mistério da salvação. Jesus salvou e continua salvando, e eu e você, nós fazemos parte dessa salvação de Deus, porque Ele me amou. Mas vocês há de concordar que quando Jesus salvava, Ele estava sozinho, sim ou não? Não. Quem estava com Jesus, a segunda pessoa? Estava o Pai e o Espírito Santo. Vocês se recordam quando Jesus dizia: eu e o Pai somos um. Eu trabalho e o meu Pai também trabalha. Então lá estava o Pai com o Filho, e também estava o Espírito, porque nós lemos quando Jesus pegou o livro do profeta Isaías e falou o quê? O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou, Ele me consagrou para libertar os cativos das prisões, para proclamar um ano da graça. Então perceba que quando a segunda pessoa da Santíssima, que é Jesus, trabalhava, o Pai estava com Ele e também estava o Espírito Santo. Então o Pai que cria e o Filho que salva. E agora vamos para o tempo da Trindade, do Espírito Santo. O Espírito Santo, se Deus cria, se Jesus salva, qual a missão do Espírito Santo? Santificar. É Ele que santifica a gente com os dons da fortaleza, do temor, da ciência. Então o Espírito Santo que vem ser fortaleza na nossa fraqueza, vem ser inteligência nas nossas dificuldades, vem ser sabedoria, vem ser temor, vem ser conselho nas horas de dificuldades. E o Espírito Santo teve o seu tempo. Quando o Espírito Santo foi derramado lá em Pentecostes, lá no cenáculo de Jerusalém, ele estava sozinho? Não. Quem soprou o Espírito Santo sobre a igreja, sobre os apóstolos e Nossa Senhora, quem foi? Jesus. Ele não disse: eu vou voltar, porque se eu não for, não virá o Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo age, com ele está o Filho e com ele está o Pai. Então perceba que são as três pessoas trabalhando numa só, não há separação. Deixa eu contar para vocês uma história. Eu já contei em várias missas. Quem já ouviu, vai escutar de novo. Quando eu dava aula de catecismo, antes de entrar para o convento, para o seminário, tinha aula para as crianças que ia fazer primeira comunhão, como todos nós tivemos. E quando chegava nessa aula, a cabeça da gente dava um nó. Como é que a gente vai explicar sobre esse mistério para crianças tão pequenas? E me veio, é até engraçado, me veio a imagem de um eletrodoméstico, um som. Quem é que se recorda aqui da marca Sharp? Se recordam? Os jovens de Carlos Acutis não se recordam, não sabem nem o que é. Mas quem tem um pouquinho mais vai lembrar que existia um som 3 em 1.
Quem não teve um som 3 em 1? É aquele aparelho que era uma composição de 3 aparelhos, mas era numa máquina só. Se você quisesse ouvir a fita, aquela fitinha, quando enrolava, você pegava a caneta Bic e fazia assim, para você não gastar as pilhas do seu rádio, ou a energia. Muita gente conhecendo aí, né? Então, quando a gente ia escutar a fita, a gente ligava o som inteiro. A gente não conseguia ligar só o toca-fita, só o disco, só o rádio. A gente tinha que ligar, quer dizer, era um som só, com uma composição só, agora que tinha 3 utilidades. Lá tocava, viu, para os jovens tocava o disco, lá tocava a fita e lá tocava o rádio. Quer dizer, era 3 em 1. Então eu dizia assim, crianças, para elas, né? É até uma comparação meio brusca, mas eles entendiam. A Trindade é assim, é um só em 3 pessoas, cada um com sua função. Quando o disco toca, também está ligado o toca-fita. Não precisa ligar de novo para ligar o toca-fita. Quando o rádio liga, a radiola liga. Então eles entendiam isso. Eles entendiam que esse mistério era um só, mas em 3 pessoas. E aí a gente completava, dava a razão da história. O Deus Pai que cria, o Deus Filho que santifica, que salva, e o Espírito Santo que santifica. Então essa comunidade perfeita, una e ao mesmo tempo trina, que deve orientar a nossa comunidade. Se a gente não pensar assim, a gente vai colocar divisões na coisa. Não, quem toca é mais importante de quem lê. Quem lê é mais importante de quem celebra. Não, nós vivemos numa comunidade onde deve existir o quê? A unidade. Onde Deus vai atuando, onde a gente vai colaborando para que o todo de Deus aconteça. Então que o Deus Pai, que o Deus Filho e que o Deus Espírito Santo continue nos impulsionando. E aí, para terminar, existe um padre bem famoso na igreja, Santo Agostinho. Ele ficava matutando, querendo compreender pelo intelectivo como é que se dava 3 em 1. E um dia ele estava na praia e lá viu uma criança furando um buraco na areia, tirando a água do oceano e colocando neste buraco. Isso horas a fios. E Agostinho, ele se incomodou com aquilo e disse: eu vou lá dizer àquela criança que ele não vai conseguir nunca transportar a água do oceano para aquele buraco na areia. E foi lá e disse. A criança olhou para ele e falou bem assim: da mesma forma como eu não vou conseguir transportar esta água para este buraco, você não vai compreender o mistério da Santíssima Trindade. Veja, há mistérios que só são de Deus. Cabe a nós o quê? Se lançar no mistério e pedir que Ele opere em nós. Então, que sejamos conduzidos por esse Deus Pai, por esse Deus Filho e por esse Deus Espírito Santo. A Igreja Católica é essa igreja trinitária. A gente só não adora o Filho, a gente só não adora o Pai e nem o Espírito Santo. A gente adora o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Vamos saudar a Santíssima Trindade. Aplaude mais forte ao Pai que cria, ao Filho que salva, ao Espírito Santo que santifica.